Agradecimentos aos dois contribuidores do último vídeo, Júlio César Martins de Oliveira e André Antony Quaresma. Tenho 73 anos, e dos 73, passei 58 com os meus pés nesse pedaço de terra esquecido por Deus na divisa do estado, espremido entre a curva do rio e outros córregos. Aqui no rancho, a gente não usa relógio, a gente não precisa, o céu diz tudo. Quando o sol aponta na crista do morro, é hora de levantar, coar o café, calçar a bota e ir pra lida. Quando o sol tá a pino, no teu ponto mais alto, rachando a moleira e secando o suor antes mesmo dele escorrer pelo pescoço, é hora de procurar a sombra de um ipê ou de um galpão para não morrer de insolação. E quando ele se esconde de novo, levando a luz embora, é hora de recolher o gado, trancar a porteira e ir dormir, com o corpo doendo e a pele com cheiro de mato e estrume. O sol é o dono de tudo. Ele decide se a pastagem cresce ou se a seca vai matar as vacas de fome. Ele dita o tempo da chuva, o tempo do plantio, o tempo da colheita. Eu passei a minha vida inteira adorando e ao mesmo tempo com medo daquela bola de fogo lá em cima, achando que era a força mais antiga e sagrada do mundo, achando que, por baixo da luz dela, eu era o dono do meu pedaço de chão. Até a tarde de ontem, a tarde em que o sol piscou e o escuro me mostrou quem é o verdadeiro dono do mundo. Fazia um calor desgraçado. Era meados de novembro. Um calor que tremia o asfalto da rodovia lá longe, parecendo fumaça de forno. As cigarras gritavam nos troncos das aroeiras com uma estridência que chegava a zumbir o tímpano. O gado estava todo amontoado debaixo da pouca sombra dos eucaliptos perto da cerca, imóvel, só abanando o rabo para espantar as mutucas. Até os cachorros, o Valente e a Preta, estavam deitados debaixo da varanda de tábua da casa, com a língua de fora, o peito subindo e descendo rápido, derrotados pela quentura. Eu estava no meio do pasto do fundo, perto do bebedouro de alvenaria. Uma das vacas mais novas tinha tentado pular a cerca de arame farpado e arrebentou 2 fios. Eu estava com o alicate de pressão numa mão, uma marreta na outra, suando, com a camisa de botão grudada nas costas. O sol batia direto na minha nuca. A luz era tanta que a terra branca refletia um clarão que quase me cegava. Levantei a marreta para bater o prego na madeira do palanque, e antes que o ferro tocasse a madeira, o mundo acabou. Não foi um eclipse. Eu já vi muito eclipse na vida. Quando a lua passa na frente do sol, a coisa vai devagar. O dia vai virando um fim de tarde esquisito, a luz fica prateada, as galinhas acham que é hora de dormir e vão pro poleiro. É um processo da natureza. Dá tempo de você olhar para o céu e ver a sombra engolindo a luz aos poucos. Mas isso não foi natural. Foi como um corte, invisível e instantâneo. No tempo de uma batida de coração, a luz do meio-dia desapareceu completamente. A marreta errou o prego e desceu com tudo, batendo no arame e escorregando para o chão. Mas eu não ouvi o barulho direito porque a escuridão que engoliu o pasto foi tão absoluta, tão violenta, que o meu cérebro perdeu a noção de onde em cima e embaixo ficavam, como se eu tivesse desmaiado por 1 milissegundo. Não era um escuro normal da noite. Aquele breu não tinha profundidade. Era um escuro preto de verdade. A temperatura despencou.
O suor no meu rosto gelou quase na hora. E o silêncio foi uma das piores coisas. As cigarras pararam de cantar no mesmo milésimo de segundo. Os pássaros calaram. O mugido distante das vacas sumiu. Quando aconteceu, eu meio que desesperei. A primeira coisa que o instinto de um homem ignorante grita é: fiquei cego. Esfreguei os olhos com a mão suja, puxei o ar com força, me sentindo sufocado. Aquilo durou apenas 5 segundos, mas foram os 5 segundos que destruíram os meus 73 anos de sanidade. Porque no terceiro segundo, os meus olhos de velho, acostumados com a escuridão do campo, começaram a enxergar através do breu. E eu olhei para cima. A uma distância que, obviamente, eu não conseguia medir, talvez milhares de quilômetros de altura, cobrindo o horizonte de ponta a ponta, o céu era um mar de placas monumentais como membranas, respirando de forma lenta e repulsiva, cheia de veias pretas. E no meio dessa coisa, exatamente no lugar onde o sol deveria estar, tinha um buraco, uma abertura perfeitamente redonda na membrana do céu, cercada por anéis de músculos denteados e engrenagens de um maquinário vivo. O sol era apenas o buraco por onde a luz do lado de fora entrava no nosso confinamento. E a luz tinha desaparecido porque algo tinha passado na frente daquele buraco gigante do outro lado. Nos 2 últimos segundos de escuridão, vi o rosto do que acredito de verdade, que era Deus. Ele estava debruçado sobre a abertura lá em cima, olhando para dentro do nosso mundo. A escala daquela coisa era tão monumental, tão incompreensivelmente enorme, que o oceano inteiro caberia na pupila do que eu presumi ser o seu olho. Mas não era o olho de um animal, era um globo purulento, sem expressão, sem ódio, sem crueldade ou raiva. Atrás da silhueta monstruosa dele, pude vislumbrar relances do verdadeiro lado de fora, através da fresta do buraco. Vi sombras de ganchos, correntes e calhas por onde escorria algo vermelho e espesso. No 5º segundo, a criatura se afastou da abertura lá em cima. O sol religou. A luz estourou contra o pasto. A claridade foi tão súbita que só vi o clarão por uns segundos, me fazendo berrar de dor, cobrindo o rosto com os braços. A temperatura voltou aos 40 graus de uma só vez, como se alguém tivesse aberto a porta de uma fornalha na minha cara. O estrondo da luz voltando foi seguido pelo som do caos. O gado enlouqueceu. 200 cabeças de boi Nelore entraram num pânico que eu nunca vi em meio século de vida. Os bichos sentiram. O rebanho inteiro começou a correr a esmo. Quebraram as cercas, pisoteando uns aos outros. O som de ossos quebrando, de arame farpado rasgando couro e do mugido apavorado encheu o rancho. Pássaros começaram a cair do céu, provavelmente mortos do coração pelo choque absurdo de perder e recuperar a realidade num piscar de olhos. Os meus cachorros lá na casa não latiam. Eles ganiam como filhotes recém-nascidos machucados. Um som fino e desesperado que cortava a alma. Eu continuei ajoelhado na terra por quase meia hora, tremendo, com um alicate de pressão deitado do meu lado coberto de poeira. Minhas pernas não tinham força para me levantar. O meu peito doía. A falta de ar parecia que me levaria a um infarto. Lentamente, apoiando as mãos no palanque de aroeira que eu estava tentando consertar, eu me pus de pé. Olhei para o céu. A cortina luminosa estava lá de novo. O céu,
O sol brilhava normal, aquecendo novamente as minhas costas, iluminando as árvores e o rio. Se eu fosse um homem da cidade, se eu fosse um desses jovens que vivem com a cara numa tela de celular, eu teria tentado me convencer de que tive uma alucinação, um derrame, uma queda de pressão causada por aquele calor do cacete. Mas eu sempre fui peão. Lido com a vida e a morte desde que me entendo por gente. Sei quando um bicho percebe que vai morrer. Caminhei, passando por bezerros que haviam sido pisoteados pela mãe durante o pânico do apagão. Não parei para acudi-los. A empatia humana, de repente, parecia uma coisa tão ridícula, tão pequena. Que diferença faz curar um bezerro num mundo que é, por si só, um abatedouro esperando a hora do abate? Entrei na cozinha. Eu precisava ver o resto do mundo. Eu precisava confirmar que aquilo não tinha acontecido só na minha cabeça. Peguei as chaves da minha caminhonete velha, pesada e barulhenta. Eu não conseguia fechar as mãos com firmeza. Meus dedos calejados estavam rígidos. Girei a chave. O motor tossiu, engasgou e pegou. Não abria a porteira principal. Eu simplesmente acelerei. A caminhonete esmagou a madeira velha da porteira e ganhou a estrada de terra em direção à cidade mais próxima. Eu precisava ir para o asfalto. A luz do sol batia no capô da caminhonete, mas eu não via mais claridade, sabe? Tudo parecia uma mentira. O azul do céu parecia a textura de uma pintura a óleo descascando nas bordas, lutando para esconder a carne necrótica e pulsante que estava por trás. A uns 5 quilômetros da zona urbana, comecei a ver os primeiros sinais do colapso, que, para minha tristeza, não estava acontecendo só na minha mente. Um caminhão boiadeiro, carregado até a tampa com gado Nelore, estava atravessado na pista, tombado de lado. Bois mortos e outros agonizando estavam espalhados pelo asfalto quente. O motorista não estava lá, mas as portas traseiras do caminhão estavam escancaradas. E os bois que sobreviveram não haviam fugido para o mato. Eles se amontoaram em torno do caminhão tombado, mugindo num coro, os olhos brancos de pânico, olhando fixamente para cima, para o sol. Acelerei, desviando dos corpos dos bichos. Entrei no município pela avenida principal. A cidade que eu conhecia, o lugar onde eu comprava sal mineral, ia ao banco e tomava cerveja no bar às sextas, tinha desaparecido. O trânsito estava em colapso total. Carros haviam colidido uns com os outros, abandonados com as portas abertas. Mas o terror não era o acidente, era a reação. Eu parei perto da Praça da Matriz. Desci, segurando o alicate de pressão na mão direita, um reflexo estúpido de um homem que acha que uma ferramenta pode salvar. A praça estava cheia, centenas de pessoas, e o silêncio era mais aterrorizante do que qualquer grito. Elas não estavam saqueando lojas, não estavam brigando, elas estavam de joelhos. Todos os homens, mulheres e crianças na praça estavam ajoelhados no cimento quente, com os olhos voltados diretamente para o sol do meio-dia, sem piscar. As lágrimas escorriam pelos rostos delas, mas os olhos continuavam abertos, queimando sob a radiação. Elas haviam visto o lado de fora, assim como eu. Elas haviam visto o olho da entidade olhando para baixo através da fenda da membrana. Elas tinham tirado a mesma conclusão que eu. E a reação do gado humano diante do seu Deus não foi lutar, foi adoração. Uma mulher, vestindo um uniforme de enfermeira rasgado, estava em pé no lado do chafariz seco da praça. Ela segurava uma Bíblia nas mãos, mas não estava lendo. Ele veio!
o verdadeiro pastor! Ela berrava, espumando pela boca. Ele veio para a colheita. Glória, glória! Purifiquem-se! A salvação vem para todos. Abram os pescoços. Todo mundo respondeu ao mesmo tempo com um grito, uma prece de aceitação da própria mortalidade. Senti náusea. Vomitei ali mesmo, no asfalto, um resto de café que queimou a minha garganta. Voltei para a caminhonete em pânico. Eu precisava sair dali. Eu não sabia do que eu precisava. A minha mente, que eu achava estar tendo um esclarecimento, agora percebia que a clareza era apenas a primeira fase. Sendo um gado humano comandado por um pastor, uma vez que você vê a cerca, nunca mais consegue olhar sua vida com os mesmos olhos. Girei a chave e peguei a estrada de volta para o rancho. Eu não abri o vidro. O ar-condicionado estava quebrado, o calor era insuportável, mas eu não podia deixar o ar de fora entrar. O ar do lado de fora. Voltei para o rancho. A preta ainda estava debaixo do banco, mas agora ela estava quieta, morta. O coração velho da minha cadelinha não aguentou o choque. A peguei pelas patas traseiras e a joguei no canteiro de hortênsias perto do muro do fundo. Entrei em casa, tranquei todas as portas e janelas com ferrolhos de aço, puxei as cortinas grossas, bati pregos nas frestas das portas, tranquei-me no quarto, no escuro total. Mas o escuro não era mais uma proteção. O escuro era apenas a prova de que a luz do sol, a mentira luminosa que eles projetaram para nos cegar, não estava funcionando naquele canto. Sentei na cama de casal vazia, abraçando a minha espingarda, carregada com cartuchos de balote, daqueles que a gente usa para derrubar javali. Não era para me proteger. A arma não faria nem cócegas no dono daquele olho no céu. Era para uma emergência. Se eu sentisse que algo pior estivesse vindo, eu queria me abater antes que outros tivessem o prazer. O silêncio do rancho, que sempre foi o meu refúgio, tornou-se uma prisão. E então, o terror domesticado da minha mente velha e ignorante, o medo de cobras, de onças e de trovões, foi substituído pelo horror do verdadeiro lado de fora. Eu não estava mais olhando para o teto de madeira do meu quarto. Eu estava deitado numa bandeja de isopor gigante, coberto por plástico filme transparente, sufocando devagar sob a pressão da minha própria existência. Metaforicamente era isso. Eu conseguia sentir as sombras de luz que eles projetavam. Eu percebia que as paredes da minha casa, o meu corpo, a espingarda nas minhas mãos, tudo isso não era sólido. Eram apenas densidades diferentes de um composto sintético e biodegradável, mantido coeso pela vontade deles, para que a nossa carne, a nossa alma, o nosso livre-arbítrio, as nossas dores e amores pudesse maturar até o sabor ideal. Aos 73 anos, o meu pulso estava falhando, mas a minha visão no breu estava se tornando desafiadoramente nítida. De madrugada, no momento mais frio e escuro da noite, quando os bichos estão sonolentos e confusos, a gente encosta os caminhões na rampa. O motor do barulho no escuro, a batida da porta de ferro, o choque cutucando a anca do animal para ele subir a rampa de aço. O meu ouvido, acostumado a ouvir o som de um bezerro chorando a quilômetros de distância, começou a captar o som da logística deles através da membrana podre do céu. Não era vento nas árvores, não era o roncado de um trovão distante, era um som de motores sendo ligados no vácuo, o ranger de dobradiças feitas de material necrótico do tamanho de sistemas solares sendo abertas na membrana que nos enclausura. E no meio daquele silêncio de morte do rancho, eu ouvi o som que eu passei a vida inteira fazendo nos outros. O som de um choque de contenção amplificado milhões de vezes perfurando a estratosfera. A coisa
Estava cutucando a terra com a ponta do ferrão elétrico para garantir que o rebanho de 8 bilhões de cabeças acordasse do torpor e começasse a caminhar em direção à rampa de embarque. Eu não rezei. O homem que vê Deus não reza para ele, apenas se prepara para o abate. Agarrei a arma com as 2 mãos em carne viva. Eu estava rindo, uma risada louca, sem qualquer vestígio de sanidade humana. A clareza mental do pasto que a humanidade sempre foi tinha finalmente metastasiado numa psicose de conformismo abissal. Eu sou um peão, e eu sei que quando o fazendeiro encosta o caminhão, a única coisa digna que o boi gordo pode fazer é caminhar de cabeça erguida, sem mugir de medo, sem estressar a carne, até que o dono do açougue faça seu trabalho no escuro e escorra o nosso sangue para o ralo do universo. O barulho dos motores estava ficando mais alto. Eu sentia as fundações do meu rancho vibrarem. Sentei no chão da varanda escura, com o copo de alumínio cheio de café na mão e a arma deitada no colo. Eu não olhava mais para a estrada de terra. Eu olhava para o céu escuro, cheio de furos de respiração na tampa de plástico do pote, esperando ver a primeira luz artificial dos caminhões deles, rasgando as nuvens e descendo na rampa de aço para nos buscar no meio da noite. Essa história foi baseada e transformada a partir dos relatos de um senhor conhecido meu chamado Seu Miguel, que em 2017 ficou em coma por complicações cardíacas e viu tudo isso acontecer em sua mente enquanto ele estava no hospital. No dia 13 do mês passado, ele se despediu do mundo dos vivos aos seus 82 anos, depois de ter vivido mais 9 anos desde seu coma. Ele já tinha me contado essa experiência antes, mas só agora consegui transformar em história aqui para o canal. Essa história é em homenagem a ele. Descanse em paz, Seu Miguel. Até a próxima. Obrigado.